noite, São Tomé e Príncipe. 6 meses depois, a polícia deteve o presumível suspeito do assalto aos escritórios da cervejeira Rosema, ocorrido em maio deste ano. O detido já foi presente ao juiz, que esta quarta-feira deve ter ditado a medida de coação. A administração da empresa, numa nota de imprensa, insta as autoridades judiciais a prosseguirem com as ações até ao apuramento da veracidade dos fatos. O caso remonta a maio deste ano, quando os escritórios da cervejeira Rosema, em São Gabriel, foram assaltados, deixando um rastro de destruição do teto, a danificação de alguns equipamentos informáticos, furto de documentos importantes e alguma quantia em dinheiro. Um ato registado numa altura em que a atual administração da fábrica estava envolvida numa ação judicial. Uma coincidência dos factos que na altura levou o administrador da cervejeira Rosema, António Monteiro, como recordamos, a admitir a possibilidade de um assalto encomendado. Os assaltantes não levaram bens materiais da empresa e só levaram uma quantia em dinheiro e um envelope com os documentos. Conclusão geral que eu posso ver nisto tudo é que foi um assalto encomendado. 6 meses depois, a polícia deita mãos sobre o presumível suspeito do assalto, que esta terça-feira foi presente ao Ministério Público e conduzido ao tribunal. E ao tomar conhecimento desta detenção, a administração da cervejeira Rosema tornou público uma nota de imprensa através da qual felicita as forças policiais e insta as autoridades judiciais a tudo fazerem para apurar as circunstâncias, as motivações e descobrir os autores morais do ato, que considera de repugnável e condenável. Uma fonte do tribunal assegurou à TVS que o presumível suspeito deverá conhecer esta quarta-feira a medida de coação a ser aplicada pelo juiz. A Justiça em São Tomé e Príncipe está doente. Palavras do bastonário da Ordem dos Advogados, Gabriel Costa, durante a palestra sobre o estado da Justiça em São Tomé e Príncipe, realizada ontem no Instituto Superior Politécnico. Tal como este símbolo, assim deve ser feita a Justiça. A Justiça deve ser cega e imparcial. Recomendação deixada numa palestra realizada ontem no ISP sobre o estado da Justiça em São Tomé e Príncipe. A Justiça é, de facto, uma coisa que está na ordem do dia. Todos nós falamos de Justiça, mas não se vê, de facto, o que é a Justiça no nosso país. E o senhor, porque dessa daí nós temos convidado o senhor bastonário da Ordem dos Advogados para vir aqui explanar junto dos nossos alunos o que é a justiça, como é que se faz a justiça e como é que deve ser feita essa justiça. Mas, afinal, qual é o estado da justiça em São Tomé e Príncipe? Há coisas muito graves que continuam no sistema. Há alguns desmandos. Temos notícias todos os dias. E não é só uma questão de magistrados, não é? Mas é muito mais grave quando se trata, efetivamente, de magistrados, na medida em que eles têm a função de dizer direito, de administrar a justiça em nome do povo, e é imperativo que eles sejam efetivamente exemplares. Não se pode conservar no sistema magistrados que não sejam dignos do exercício da função de dizer direito. O que fazer para melhorar o estado da justiça no país? A adoção de medidas de reforma, de leis que sejam leis estruturantes para que a justiça entre na cena da modernidade. Eu não posso substituir o governo na reforma que deve ser feita através do próprio Ministério da Justiça, que é o Departamento do Estado, com competência na matéria, para poder pilotar a reforma do sector da justiça, para poder modernizar, para rever o mapa judiciário, para poder ver aspectos que bulem com a própria assistência judiciária. Enfim, todo um conjunto de ações que devem permitir a modernização. E não é só uma questão de meios materiais. É preciso que haja uma reflexão de conjunto, é preciso que sintamos, que saibamos para onde é que nós vamos, com quem vamos e o que é que vamos fazer. A iniciativa insere-se no ciclo de palestras sobre a cidadania, a identidade e a cultura, que tem vindo a ser realizada pelo professor do ISP, Lúcio Amado. Pretende-se, com esta iniciativa, informar o cidadão sobre as questões de interesse público.
Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal, tal como o MLSTP, PSD e o PCD, saiu hoje em defesa do grupo dos trabalhadores descontentes da TVS. Num comunicado tornado público, o MDFM-PL mostra-se solidário e congratula-se com as diligências do grupo acima referido, que remeteu ao Presidente da Assembleia Nacional uma petição exigindo a entrada em funcionamento do Conselho Superior de Imprensa. O Partido Liberal apelou igualmente ao Governo para reaver a sua decisão de suspensão dos subsídios internos que vêm sendo pagos aos trabalhadores da TVS. No Hospital Dr. Aires de Menezes, uma equipa médica portuguesa deu hoje início a um ciclo de cirurgias no quadro do Projeto Saúde para Todos Especialidades. A missão é composta por 2 médicos otorrinos e 2 enfermeiras. É um programa realizado de 3 em 3 meses, em que médicos especializados de diferentes áreas vêm a São Tomé e Príncipe no âmbito do Projeto Saúde para Todos Especialidades, com o apoio da Fundação Marquês de Valflor. Hoje foram operados pacientes com problemas nas amígdalas e adenoides. São crianças com infecções de repetição que não conseguem ser controladas através de tratamento médico e que os riscos de essa situação não ser controlada são riscos mais sérios, que podem dar origem a abscessos, a infecções noutras partes do corpo, a nível dos rins, das articulações, do coração, se não forem agora resolvidos estes problemas de infecções da garganta. São crianças como em situações e em contextos em que não há um tratamento antibiótico como seria ideal que houvesse, se de facto a situação não for resolvida, podem ter grandes riscos e situações mais complicadas em termos de risco de vida. Por isso o que nós fazemos são cirurgias simples das amígdalas e dos adenoides. Não tem assim muita coisa de perigoso nem de extraordinário, quando feito com os cuidados devidos, naturalmente. Aquilo que nós fizemos foi remover o tecido adenoideu que estava hipertrofiado e que causava obstrução, por um lado. Por outro lado, era também a fonte de várias infecções que esta criança tinha e, portanto, à partida com esta intervenção vai deixar de ter tantos problemas e vai poder crescer melhor e mais saudável. Para além de cirurgias, esta equipa médica também está a efetuar consultas. Estas infecções, segundo ainda o médico cirurgião, resistiram-se aos medicamentos, daí a necessidade de uma intervenção cirúrgica. São situações em que há infecções que não conseguem ser controladas por antibióticos. E, portanto, são infecções muitas vezes por micro-organismos resistentes, por vezes têm a ver com o contexto em que as crianças frequentam, que são contextos em que há maior contaminação, e em alguns casos, de facto, os adenoides e as amígdalas têm uma função na proteção do sistema imunitário, mas por vezes essa função reguladora perde-se e passam a ser um foco de infecção crónica. Por dia são atendidos 8 pacientes, num universo de cerca de 30 crianças e 10 adultos que nesta fase serão operados. Terminou hoje, na Casa da Cultura, a formação sobre o trabalho infantil destinado aos professores. Com a duração de 2 dias, a capacitação foi organizada pelo Sindicato dos Professores, com o apoio da União Geral dos Trabalhadores e da Organização Internacional do Trabalho. A exploração de menores através do trabalho infantil é uma prática mundial que prejudica as crianças em todos os sentidos. Este seminário com os professores de vários níveis escolares dos distritos de São Tomé e Príncipe visou a transmissão de informações sobre como ajudar a combater o fenómeno. Sabendo que os professores trabalham com a sociedade e com uma faixa etária que é justamente nesse lado onde tanto o problema é visto, é necessário que a gente veja que é um fenómeno que é prejudicial tanto à saúde, não só física, como mental também das crianças. A formação, que terminou hoje com trabalhos práticos e de grupos, foi realizada pelo Sindicato dos Professores, Simprestep, com apoio da União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, UGTSTP, numa parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Os participantes enalteceram a iniciativa. Com essa formação, vem nos dar uma visão mais clara daquilo que é propriamente o trabalho infantil e o trabalho doméstico. São 2 coisas totalmente diferentes. Com essa formação, nós estamos mais preparados para poder também ajudar também a própria família a tentar ver essa questão, tentar diferenciar
portanto, aquilo que é trabalho infantil e trabalho doméstico. E, por outro lado, também chamar a atenção que é necessário pôr cobro, de facto, ao trabalho infantil. A formação de 2 dias e que será extensiva a demais classes sociais decorreu na Casa da Cultura. Um dia depois da denúncia feita por Zilândia Rita, que alegou ser vítima de violência doméstica, o companheiro veio desmentir as acusações. Walter Félix, conhecido por Tadeu Sofredor, reconheceu ter batido na mulher depois de ter sido agredido com uma faca. Quando eu digo ele, leva-me para deixa-me vestir, que você leva-me para casa de curandeiro, que disse eu sei que eu estou lá a fazer alguma coisa para você. Ele imediatamente ele diz, não estou levando você para casa curandeiro, não. Quando eu espanto, ele dá-me um soco na costela. Momento que eu rodo assim para poder pegar coisa de fogão varanda, que é para poder dar ele com ele dá-me um soco aqui assim. Eu já comecei a sentir mal, eu comecei a gritar. Pessoas saiu, meu primo lá saiu, imediatamente ele começa a ir para a rua, fica a gritar, ele sai para a rua, começa a dizer que eu dei ele com um varapau. Esta é a história contada por Vilma, a nossa equipa de reportagem esta terça-feira. Mas hoje o alegado agressor dá a sua versão dos fatos. Na realidade, eu estou a falar com ela. A falar com ela, ela empurra-me. Quando ela empurra-me em casa, eu também empurro. Quando empurro ela pega na faca, me arranha aqui. Assim que a faca me arranha aqui, eu vi sangue. E quando eu vi sangue, eu automaticamente atirei ela uma mão. E essa mão que eu atirei é que bateu ela aqui ao pé de vista. Aqui ao pé de vista. Então, aqui em ponta de vista, quebrou o sangue. E ela automaticamente vem para a televisão, vi queimar a minha imagem, falar coisa que nunca aconteceu. Mas Walter alega ter havido discussões entre o casal, mas nunca chegou a agredir a amada. É lógico, é normal que de vez em quando homem e mulher não falta confusão em casa. Eu posso dar a mulher uma mão com coisa, embora que não é dever, mas de vez em quando a gente descontrola, dá a mulher uma mão. Mas quando ela vem dizer que... Mas você já fez isso outras vezes? Não. Então, eu quando converso com ela, ela sempre fala mais alto que eu em casa. Enquanto eu estou falando baixo, ela está sempre alterando. E ela, qualquer coisa a gente tiver, ela pega a coisa, tira-me com ele. Apesar do casal ter 4 filhos e partilhar o mesmo teto por mais de 9 anos, Vilma afirma não ter qualquer apoio do marido. Informação contestada por Walter. Eu vim para aqui também para desmentir tudo que ela falou, porque tudo que Vilma falou não é todas verdade. É lógico que homem da mulher uma mão sim, mas tudo que Vilma falou não são todas verdade. Eu, Tadeu Sofredor, eu não sou mau até esse ponto. Eu saí de casa, todos os dias eu dou Vilma dinheiro para jantar. Vilma vem dizer perante a televisão que eu não dou Vilma dinheiro para jantar, eu dou Vilma dinheiro para jantar todos os dias. Eu pago renda de casa, ela vem dizer que nós trocamos 3 casas de renda. Até agora, nós estamos a viver 9 anos e tal, só trocamos 2 casas de renda. Esse é o argumento que ela arranjou para dar cabo da minha pessoa. São 2 versões da mesma história, cuja verdade só será revelada pelas entidades competentes. Previsão do tempo para esta quinta-feira. O telejornal fica por aqui. Boa noite e até amanhã.